Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Esses são seus nomes: Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Hoje eu venho aqui usando esse pequeno trecho no Evangelho segundo Lucas, que conta o momento em que Jesus escolhe os seus 12 apóstolos. Aqui me chamou muita atenção um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitos de nós, precisamos aprender sobre o Evangelho de Deus, precisamos aprender um pouco mais sobre o contexto bíblico, Muitas pessoas não têm o conhecimento dos 12 apóstolos, de Jesus, daquele momento em que Jesus escolheu alguns homens para caminhar com ele. E é necessário que a gente compreenda que o ministério de Jesus foi construído assim, em parceria, Ele caminhava como filho de Deus, mas não caminhou sozinho. Caminhou acompanhado, treinando e instruindo pessoas para levar a mensagem que ele veio trazer. E hoje, eu gostaria de convidar você que está me ouvindo a prestar atenção em um detalhe. Perceba que no momento em que Jesus resolveu escolher os 12, ele passou a noite toda orando a Deus. Olha, nós, seres humanos, não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para caminhar juntos. Precisamos caminhar em parceria e aonde quer que a gente vá, o que precise fazer, sempre vamos precisar de pessoas. Nós sempre vamos precisar de pessoas que nos ajudem e sempre vamos precisar estar dispostos a ajudar o nosso próximo. Esse é o cumprimento de uma das leis de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é a esse detalhe do versículo 12 que diz: Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Ou seja, Jesus ele se preparou para buscar em Deus a direção e a estratégia para escolher as pessoas certas. Às vezes, nós negligenciamos os ambientes em que estamos e as pessoas que nos cercam. Achamos que isso não vai mudar, os resultados de nossa vida. Achamos que isso não vai impactar no nosso propósito de vida. Mas é necessário que a gente perceba que muitas das vezes nós vamos precisar buscar em Deus a direção certa para escolher até aqueles que estarão ao nosso lado. Às vezes, por não orar a Deus e não escolher o lugar certo de estar, escolher as pessoas certas de estar ao nosso lado, muitas das vezes nós somos influenciados de maneira negativa. Perceba quantas das vezes o ambiente que nós estamos influencia na nossa percepção das coisas. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Quando nós criamos um hábito, uma rotina, nós ficamos inseridos em determinados lugares, e aí você pode falar familiares, parentes, trabalho, você pode falar igreja, você pode dizer qualquer tipo de lugar onde haja um grupo, um curso, um estudo. Esse lugar, de alguma maneira, vai influenciar, impactar na maneira com que você enxerga a vida, como você percebe as coisas, a sua opinião. E eu digo isso para você porque muitas das vezes você será chamado por Deus para instruir as pessoas, para ajudar as pessoas, assim como Jesus foi mestre desses 12 aqui. Jesus, ele instruiu, ele ensinou, ele conduziu, ele disse a esses homens: ide e fazei discípulos. O que ele fez? Ele primeiro treinou, capacitou e depois ele enviou.
E muitas das vezes nós seremos chamados a isso também, mas às vezes nós seremos chamados como estes apóstolos aqui. Seremos chamados a fazer parte de um grupo para aprender de alguém que vai nos instruir. E quando isso acontece, nós precisamos entender se essa é verdadeiramente a vontade de Deus. Porque qualquer que seja o ensino que venha para a nossa vida, ou qualquer que seja a influência que venha para a nossa vida, tem que ser de acordo com o propósito que Deus colocou para a nossa direção, para a nossa vida. Por que eu estou falando isso? Perceba que Jesus orou a noite inteira. Muitas das vezes nós precisamos orar para que Deus afaste as pessoas erradas e traga as pessoas certas. Perceba que uma pessoa que está do seu lado, tá? Uma pessoa que está do seu lado, se ela não caminha com os mesmos valores que você, se ela não caminha com o mesmo propósito, se ela não tem afinidade que você, se ela não possui o mesmo Deus que você, isso já muda completamente o cenário, porque não estando ao lado de uma pessoa que compactua dos mesmos valores, haverá divergências e muitas das vezes isso pode impactar no propósito que Deus tem na sua vida. Perceba que alguns ambientes são tóxicos, alguns ambientes vão te limitar e outros vão te fortalecer. Eu quero te dar um exemplo muito simples agora, para que você entenda o que eu quero dizer. Quando nós pegamos uma semente e plantamos num solo, muitas das vezes essa semente ela frutifica, ela cresce e dá grandes frutos. Mas nós precisamos compreender que o solo onde essa semente foi plantada faz toda a diferença. Muitas das vezes nós plantamos uma semente num solo seco. Esse solo não tem nutrição, ele não dá nutrientes para a semente, ele não sustenta e não fortalece essa semente, e com base nisso, essa semente não consegue dar fruto algum. E quando essa semente não dá fruto algum, ela acaba sendo perdida. Mas quando nós falamos de ser inserido uma semente num solo, onde há fruto, onde esse solo vai ser cuidado, tratado e vai cumprir um propósito que é germinar grandes frutos, aí sim nós entendemos a diferença de plantar a semente no lugar certo. Ou seja, às vezes, aonde nós estamos, aquilo que decidimos fazer vai precisar verdadeiramente de muita oração. E por quê? Porque Deus vai escolher o solo onde seremos plantados. Deus vai escolher as pessoas que vai nos cercar. Eu quero te chamar a atenção nesse momento para que você perceba uma coisa. Se nós olharmos os 12 apóstolos de Jesus, nós vamos perceber que entre eles havia Judas, o traidor. E mesmo Jesus orando e escolhendo, Judas precisava estar lá. Judas, ele foi escolhido. Judas, ele tinha um propósito a ser cumprido na vida de Jesus e nas nossas vidas. Afinal de contas, tudo se deu porque Judas vendeu Jesus. E se nós pararmos para pensar, nós poderíamos dizer, nossa, isso não é bom, mas existia um propósito por trás de tudo isso. Então perceba, cada decisão que nós tomamos orientada por Deus vai cumprir um propósito segundo a vontade de Deus. Nós precisamos entender que até Jesus, o Filho de Deus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, ele orava constantemente. Eu quero que você que está me ouvindo entenda uma coisa. Não é sobre fazer uma única oração, mas é sobre se colocar em compromisso, em prol de encontrar a resposta que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, está escrito na palavra do Senhor: aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha. O que Deus está nos dizendo? Aquele que persevera e insiste em oração, ele vai encontrar o que ele está buscando. Então, se você precisa de uma resposta, se você precisa tomar uma decisão, se você precisa analisar o contexto em que você está inserido, as pessoas que te cercam e aonde você vai, ou qual decisão você precisa tomar, é necessário que você persevere em oração. Que você não faça apenas uma oração e tome uma decisão do dia para a noite, mas que você insista perseverando naquilo que o Senhor tem para você, para que você possa de fato receber da parte de Deus a direção que você precisa. Eu quero que você entenda, nesse contexto aqui, Jesus ele orou muito ao Pai para que ele pudesse escolher os seus discípulos. E quando ele escolheu os seus discípulos, tudo foi conforme a vontade de Deus. E se cumpriu sobre Jesus o propósito que o Pai tinha sobre ele. Então eu quero dizer a você que para que se cumpra sobre a sua vida tudo aquilo que Deus tem para você, é necessário que você tome a decisão pautada na vontade de Deus. Ou seja, ore. Ore pelo ambiente em que você está
inserido e qual ambiente você vai entrar. Ore pelas pessoas que estão à sua volta ou pelas pessoas que vão entrar na sua vida. É importante que você ore por isso, para que Deus traga pessoas certas para estar ao seu lado, pessoas que possam te ajudar a crescer, a evoluir, que Deus arranque do seu caminho pessoas tóxicas, muitas das vezes usadas pelo inimigo de nossas almas para impedir o nosso crescimento. Existem pessoas que nos impedem de crescer e muitas das vezes nós não percebemos porque fomos cegados pelo inimigo de nossas almas. Muitas pessoas, infelizmente, são tóxicas ao ponto de diminuir quem nós somos, de enfraquecer a nossa fé, de distorcer os nossos valores, de querer nos influenciar de maneira maligna. Mas hoje a mensagem aqui é para que você possa, a partir desse momento, orar pelos ambientes que você quer estar ou que você já está inserido e pelas pessoas que você precisa na sua vida. Não é as pessoas que você quer. Às vezes você até gosta de alguma pessoa, quer essa pessoa na sua vida, mas Deus não quer que essa pessoa esteja, porque Deus percebe que essa pessoa te influencia de maneira errada e tira você do propósito. Então ore para que Deus traga as pessoas que Ele quer na sua vida, para que cumpra propósito dentro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que você possa refletir em tudo isso que foi falado nessa mensagem hoje e que a partir desse momento você possa verdadeiramente orar pelos teus relacionamentos. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajude essa pessoa, Senhor, a se fortalecer espiritualmente e a orar para encontrar a Tua vontade, para encontrar a Tua direção. Traga para a vida dessa pessoa as pessoas certas, o solo certo, o solo fértil. Ajude essa pessoa a crescer, a evoluir dentro da Tua vontade. Afaste tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, que o Senhor possa fazer uma limpeza espiritual agindo, Senhor, a favor dessa vida. Não deixe que essa pessoa seja enganada ou influenciada de maneira maligna. Abra os olhos dessa pessoa e fortaleça ela espiritualmente, que ela possa continuar perseverando em oração, orando pela Tua vontade, buscando a Tua direção. Afasta tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti e dê a essa pessoa sabedoria para escolher quem ela vai ter ao lado dela. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.